Você já saiu de uma confissão com o coração inquieto, como se algo não tivesse sido totalmente curado dentro de você? Já sentiu que, mesmo depois de confessar seus pecados, a paz não permaneceu, como se uma sombra voltasse silenciosamente a te acompanhar? Já se perguntou se é possível que, sem perceber, algumas palavras ditas diante do sacerdote estejam fechando portas espirituais em vez de abri-las? E se eu te disser que existem frases que muitos católicos dizem na confissão, achando que estão sendo humildes, sinceros ou corretos, mas que, segundo alertas espirituais profundos atribuídos ao Padre Pio, podem enfraquecer a graça do sacramento, confundir a alma e até dar espaço para a ação do mal? Não é para todos ouvir esta mensagem. Não existem coincidências no mundo espiritual. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo permitiu, ou porque o próprio Padre Pio, com sua missão de salvar almas, está chamando sua atenção agora. Há verdades que só são reveladas a quem leva a vida espiritual a sério, a quem sofre, a quem luta contra pecados recorrentes, medos, culpas antigas e tentações silenciosas. E se eu te disser que o Padre Pio alertou com extrema seriedade: nunca diga estas três coisas na confissão, não por superstição, não por rigidez, mas porque ele via espiritualmente o que acontecia com as almas depois de certas palavras. Padre Pio não falava por teoria. Ele possuía o dom do discernimento dos espíritos, lia as consciências, via o estado das almas, combatia diretamente o demônio no confessionário e sofria fisicamente as consequências desse combate. Ele sabia quando uma confissão libertava e quando ela deixava brechas perigosas. Há relatos impressionantes de pessoas que se ajoelhavam diante dele, acreditando estar fazendo uma boa confissão, mas eram interrompidas com firmeza e amor. Padre Pio chorava por almas que, sem perceber, transformavam o sacramento da misericórdia em um ato incompleto, vazio ou até orgulhoso. Ele dizia que certas palavras ditas sem consciência podem impedir a ação plena da graça, atrasar curas interiores e manter correntes espirituais invisíveis. Talvez você esteja lutando há anos com o mesmo pecado. Talvez carregue uma culpa antiga, um medo constante, uma sensação de não ser perdoada de verdade. Talvez você se confesse, reze, participe da missa, mas algo parece sempre travado. E se a raiz disso estiver escondida justamente na forma como você se confessa? Fique comigo, porque hoje você vai entender um mistério profundo que Padre Pio levou muito a sério. E no final eu vou revelar algo ainda mais delicado, que quase nunca é explicado, mas que pode mudar completamente a forma como você se aproxima do confessionário. Se esta mensagem toca seu coração, escreva nos comentários uma palavra de fé e se inscreva neste canal como um ato de proteção espiritual. Isso não é apenas um vídeo, é um chamado. Padre Pio ensinava que a confissão é um dos campos de batalha espirituais mais intensos que existem na Terra. Não porque o sacramento seja frágil, mas porque é justamente ali que a misericórdia de Deus humilha o inferno. Por isso, segundo ele, o demônio faz de tudo para confundir as almas exatamente nesse momento sagrado. E uma das estratégias mais sutis é levar a pessoa a falar coisas que parecem piedosas, humildes ou inofensivas, mas que espiritualmente distorcem a verdade do coração diante de Deus. Padre Pio não falava isso por opinião pessoal. Ele via. Com seus próprios olhos espirituais, ele enxergava o estado da alma que se aproximava do confessionário. Há inúmeros testemunhos de fiéis que relatam como ele interrompia confissões no meio, chamava pecados não ditos, corrigia intenções escondidas e, em alguns casos, recusava a absolvição até que a pessoa mudasse a forma interior com que se apresentava diante de Deus. Isso não era dureza, era caridade extrema. Ele sabia que uma confissão mal feita pode deixar a alma ainda mais vulnerável.
Durante horas intermináveis no confessionário de San Giovanni Rotondo, Padre Pio lutava contra manifestações do mal que tentavam impedir a ação da graça. Ele dizia que o demônio odeia a confissão bem feita mais do que qualquer outra coisa, porque ali as correntes são quebradas, as dívidas espirituais são apagadas e a alma volta a respirar. Mas também alertava que o inimigo se aproveita da ignorância espiritual dos fiéis, especialmente dos mais sofridos, dos que carregam culpa, vergonha, medo ou um sentimento constante de indignidade. Quantas pessoas entram no confessionário já derrotadas por dentro, acreditando que Deus está cansado delas, que seus pecados são grandes demais, que sempre caem nos mesmos erros? Padre Pio percebia que esse estado interior levava muitos a dizer palavras que, em vez de expressar arrependimento verdadeiro, revelavam desespero, falta de confiança ou até uma falsa humildade que não vinha de Deus. E ele sabia que isso tinha consequências espirituais reais. Ele costumava repetir que a confissão não é um lugar para se justificar, nem para se acusar com violência interior, nem para negociar com Deus. É um encontro vivo com Cristo misericordioso. Quando a alma chega confusa, endurecida ou cheia de frases automáticas, a graça encontra resistência. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque o coração não está totalmente aberto à verdade. Talvez, ao ouvir isso, algo comece a se mover dentro de você. Talvez você se lembre de confissões feitas com pressa, com medo, com vergonha excessiva ou com palavras repetidas sem reflexão. Talvez você sinta que existe um padrão, uma luta que nunca termina, uma sensação de que algo sempre fica pendente. Padre Pio dizia que muitas dessas amarras começam na forma como a alma se apresenta diante do sacramento. Há um testemunho marcante de uma mulher que se confessava frequentemente com Padre Pio, mas nunca sentia paz. Em certo dia, ao começar a falar como sempre falava, ele a interrompeu com firmeza e disse que suas palavras estavam cheias de desconfiança em Deus. Aquilo a feriu no primeiro momento, mas depois a libertou profundamente. Ela compreendeu que não bastava confessar os pecados, era preciso confiar plenamente na misericórdia. O que você vai ouvir a seguir não é para causar medo, mas consciência. Não é para afastar você da confissão, mas para aproximar você dela da forma correta, como o Padre Pio ensinava. Porque agora chegamos ao ponto mais delicado, mais profundo e mais ignorado por muitos católicos. Existem palavras específicas que, segundo esses alertas espirituais ligados ao Padre Pio, nunca deveriam ser ditas na confissão. E entender isso pode ser a chave para a libertação que você busca há tanto tempo. Antes de revelar essas palavras que jamais deveriam ser ditas na confissão, é preciso entrar num clima de profundo recolhimento espiritual. Padre Pio ensinava que o confessionário não é apenas um lugar físico, mas um espaço invisível onde o céu e o inferno se confrontam diretamente. Ele dizia que, quando uma alma se ajoelha para confessar, o demônio se aproxima para observar cada palavra, cada intenção, cada movimento interior. Por isso, nada ali é neutro. Tudo tem peso espiritual. Há relatos de noites em que Padre Pio saía do confessionário completamente exausto, com dores visíveis em seu corpo, porque havia passado horas lutando espiritualmente por almas que diziam as palavras erradas no momento errado. Ele afirmava que certas frases, mesmo parecendo piedosas, revelavam uma falta profunda de confiança em Deus e criavam resistência à ação da graça. O primeiro grande mistério revelado por Padre Pio está ligado a uma frase que muitos dizem, acreditando estar sendo humildes: eu sei que Deus não vai me perdoar. Quando essa frase ou esse sentimento aparece na confissão, Padre Pio via a alma se fechar como uma porta trancada por dentro.
Ele ensinava que isso não é humildade, mas uma forma de desespero espiritual. E o desespero, segundo a tradição da Igreja, não vem de Deus. É uma tentação grave contra a esperança. Padre Pio dizia que, ao afirmar isso, a alma coloca um limite na misericórdia divina, como se o pecado fosse maior que a cruz de Cristo. Ele via o demônio se aproveitar dessa frase para manter a pessoa presa à culpa, ao medo e à repetição do pecado. Para quem ouve isso hoje, fica a pergunta: quantas vezes você se confessou acreditando que Deus já estava cansado de você? Quantas vezes essa ideia silenciosa entrou no seu coração? Padre Pio alertava que, enquanto essa frase morar dentro da alma, a libertação será sempre parcial. O segundo mistério profundo envolve outra frase comum, dita quase automaticamente: eu me confesso porque tenho medo do castigo. Padre Pio via algo assustador quando essa intenção dominava a confissão. Ele ensinava que a confissão feita apenas por medo não transforma o coração. Ela pode até obter a absolvição sacramental, mas não cura a raiz espiritual. O medo paralisa, não converte. Padre Pio explicava que o demônio prefere uma alma que se confessa por medo do inferno do que uma alma que confia no amor de Deus. Porque o medo mantém a pessoa distante, fria, calculista. Ele contava que via almas saírem do confessionário aparentemente absolvidas, mas interiormente presas, porque não tinham se entregado ao amor misericordioso de Cristo. E perguntava com dor: como Deus pode curar um coração que só se aproxima dele tremendo, mas não confiando? Quantas vezes você já se confessou apenas para aliviar a consciência, para cumprir um dever, para evitar punição? Padre Pio alertava que isso precisa ser purificado. A confissão verdadeira nasce do amor que se arrepende, não do medo que se protege. O terceiro e mais perigoso mistério envolve uma frase que muitos dizem achando que estão sendo sinceros: eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Quando Padre Pio ouvia isso, ele se entristecia profundamente. Ele dizia que essa frase é uma das mais usadas pelo demônio para manter a alma estagnada, porque ali a pessoa confessa o pecado, mas nega a ação transformadora da graça. Padre Pio ensinava que, no momento da confissão, a alma deve se apresentar ferida, mas nunca resignada. Ao dizer que não consegue mudar, a pessoa declara, mesmo sem perceber, que não acredita no poder de Deus agindo nela. E isso fecha canais espirituais importantíssimos de cura, libertação e transformação. Ele costumava dizer que Deus não exige que você seja forte, mas exige que você confie. E quando a alma diz que não consegue mudar, ela entrega a própria identidade ao pecado. Quantas mulheres, quantos homens vivem anos presos aos mesmos erros porque, no fundo, acreditam que aquilo faz parte de quem são? Padre Pio afirmava que essa crença mantém vícios, doenças espirituais e até opressões familiares ativas por gerações. Esses três mistérios se unem em um só alerta espiritual profundo. Padre Pio ensinava que a confissão não é apenas falar dos pecados, mas falar com Deus, a partir da verdade interior. Quando essas frases dominam o coração, a graça tenta entrar, mas encontra barreiras invisíveis, não porque Deus se afasta, mas porque a alma não se abandona. Agora, pare um instante. Reflita. Alguma dessas frases já morou dentro de você? Algum desses sentimentos já acompanhou suas confissões? Se sim, não se desespere. Padre Pio nunca revelava essas verdades para condenar, mas para libertar. Ele dizia que quando a alma toma consciência, a cura começa imediatamente. Depois de compreender esses alertas profundos, o Padre Pio conduzia a alma a um lugar de paz e verdade. Ele ensinava que o maior bloqueio espiritual não está no pecado em si, mas na forma como a pessoa se coloca diante de Deus.
Muitos chegam ao confessionário quebrados, cansados, envergonhados, acreditando que precisam se humilhar para merecer perdão. Padre Pio dizia que isso é um erro silencioso. Deus não quer que você se destrua interiormente, Ele quer que você se entregue. Segundo Padre Pio, a confissão que realmente transforma começa com um ato interior simples, mas poderoso: confiança total na misericórdia de Cristo. Ele orientava que, antes mesmo de falar qualquer pecado, a alma deveria se apresentar dizendo interiormente: Senhor, eu pequei, mas confio mais em Ti do que nos meus erros. Essa disposição interior muda tudo. É ali que a graça encontra espaço para agir plenamente. Padre Pio ensinava que a dor pelo pecado deve existir, mas nunca separada da esperança. Ele alertava que o arrependimento verdadeiro não é desespero, não é autodepreciação, não é resignação. É um coração que reconhece sua miséria, mas se lança nos braços do Pai. Ele dizia que Deus se move mais rapidamente diante de uma alma humilde e confiante do que diante de uma alma que se acusa sem fé. Ele também ensinava que, ao confessar, a pessoa deve desejar sinceramente mudar, mesmo que saiba que é fraca. Não se trata de prometer o que não pode cumprir, mas de abrir o coração à ação de Deus. Padre Pio repetia que a graça não age onde a pessoa já desistiu de si mesma. Quando você diz com o coração: eu quero mudar, mas preciso da tua força, você abre caminhos espirituais poderosos. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, após aprenderem a se confessar dessa forma, começaram a experimentar mudanças reais. Pecados antigos perderam força, vícios começaram a enfraquecer, a paz voltou ao lar, doenças espirituais deram lugar à serenidade. Padre Pio acompanhou almas por décadas e via claramente a diferença entre quem se confessava com medo e quem se confessava com confiança. Ele dizia que uma confissão bem feita não termina no confessionário. Ela continua na vida diária, na oração humilde, na Eucaristia recebida com amor, no desejo sincero de agradar a Deus. Quando a pessoa se confessa corretamente, algo se reorganiza dentro dela. A alma volta ao lugar certo. E quando a alma está no lugar certo, muitas outras áreas da vida começam a se alinhar. Agora você já tem o conhecimento que talvez tenha faltado por anos. Você entende por que certas lutas se repetiam, por que a paz não permanecia, por que algo parecia sempre travado. Padre Pio ensinava que, quando a confissão é feita com verdade, confiança e entrega, o céu se move imediatamente. E essa transformação começa dentro, mas se manifesta fora. Se tudo o que foi revelado até aqui tocou o seu coração, não foi por acaso. Padre Pio ensinava que Deus sempre prepara a alma antes de agir profundamente nela. Quando uma verdade espiritual desperta dor, alívio e consciência ao mesmo tempo, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando silenciosamente. E esse trabalho precisa de continuidade. Ele não termina em um único ensinamento. Este canal existe justamente para isso, para manter você em contato constante com mensagens de fé, proteção espiritual, ensinamentos profundos do Padre Pio e verdades que fortalecem a alma em tempos difíceis. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal. Você está escolhendo permanecer perto da luz, da oração, da orientação espiritual que sustenta quando o medo, a culpa ou a confusão tentam voltar. Padre Pio dizia que a alma que se alimenta apenas ocasionalmente da fé enfraquece facilmente, mas aquela que se mantém próxima da verdade, da oração e dos ensinamentos santos, cria uma barreira espiritual invisível contra o mal. Padre Pio não acreditava em fé superficial. Ele dizia que a verdadeira transformação espiritual exige um passo concreto, um gesto visível que confirme aquilo que o coração diz acreditar. Por isso, agora, eu te convido a assumir um desafio espiritual simples, mas profundamente poderoso, ligado diretamente a tudo o que foi revelado hoje.
Durante os próximos 7 dias, você vai se preparar interiormente para uma confissão feita da forma correta, como o Padre Pio ensinava. Não é apenas marcar o dia e ir, é um caminho interior. Todos os dias, em um momento de silêncio, você vai pedir a Deus a graça de enxergar seus pecados sem desespero, sem medo e sem resignação. Você vai pedir um coração humilde, mas confiante. Um coração que deseja mudar, mesmo reconhecendo a própria fraqueza. Padre Pio dizia que esse tempo de preparação é onde muitas curas começam. Porque, enquanto a alma se examina com verdade, o Espírito Santo vai tocando feridas antigas, lembranças esquecidas, culpas escondidas. Não fuja disso. Não se acuse com violência. Apenas apresente tudo a Deus com sinceridade. Durante esses 7 dias, evite repetir interiormente aquelas frases que hoje você entendeu que fecham portas espirituais. Sempre que surgir o pensamento de desespero, medo ou resignação, responda com uma oração simples: Jesus, eu confio mais em Ti do que nos meus pecados. Padre Pio dizia que essa confiança repetida quebra cadeias invisíveis. No final desses 7 dias, se possível, procure o sacramento da confissão. Vá com calma, com verdade, com esperança. Mesmo que você caia novamente no futuro, não permita que o desânimo tome conta do seu coração. Padre Pio afirmava que o demônio teme mais uma alma que cai e se levanta com confiança do que uma alma que nunca luta. Como sinal desse compromisso espiritual, escreva nos comentários uma frase simples, mas carregada de fé. Eu confio na misericórdia de Deus. Esse gesto público não é para os outros, é para você. É um ato de decisão interior. Padre Pio dizia que quando a fé é expressa, ela se fortalece. Comece hoje, não adie. O tempo espiritual é agora. E se você conhece alguém que vive carregando culpa, medo ou vergonha diante de Deus, compartilhe este vídeo. Você pode estar sendo instrumento de libertação na vida de alguém, assim como outros foram na sua. Agora, se for possível, pare por um instante, diminua o ritmo do seu coração. Encontre um lugar de silêncio, mesmo que seja interior. Padre Pio dizia que Deus fala mais profundamente quando a alma se aquieta. Feche suavemente os olhos e permita que estas palavras conduzam você a um encontro verdadeiro com a misericórdia de Cristo. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora na Tua presença, com tudo o que somos e com tudo o que carregamos. Tu conheces as feridas escondidas, as culpas antigas, os medos silenciosos que tantas vezes nos acompanham até o confessionário. Tu sabes quantas vezes nos aproximamos de Ti com vergonha, com desconfiança, com o coração cansado de lutar. Hoje nós te pedimos com humildade, toca profundamente a nossa alma. Padre Pio, servo fiel de Deus, que passaste a vida inteira lutando pelas almas no confessionário, intercede agora por nós. Tu que vias o interior dos corações, ajuda-nos a enxergar nossos pecados sem desespero, sem medo, sem resignação. Ensina-nos a confiar na misericórdia que brota do coração aberto de Cristo. Afasta de nós toda mentira espiritual que nos faz acreditar que não somos dignos de perdão. Jesus, nós renunciamos agora a toda palavra interior que nos afasta de Ti. Renunciamos ao desânimo, ao medo, à falsa humildade que nos paralisa. Declaramos diante de Ti que confiamos mais no Teu amor do que nos nossos erros. Que a Tua graça entre onde antes havia resistência. Que a Tua luz ilumine aquilo que estava escondido. Que a Tua paz se estabeleça onde havia inquietação. Visita, Senhor, cada pessoa que escuta esta oração. Visita os lares marcados pela culpa, pela tristeza, pela repetição do pecado. Cura as feridas que nasceram de confissões mal vividas. Restaura a esperança. Renova a confiança. Derrama o Teu Espírito sobre cada coração cansado de lutar sozinho. Padre Pio,
Cobre-nos com tua intercessão. Defende-nos nos momentos de tentação. Conduze-nos ao confessionário com o coração certo, com palavras verdadeiras, com abandono total à misericórdia divina. Que cada confissão futura seja um encontro de cura, libertação e paz profunda. Permaneça mais alguns segundos em silêncio. Permita que Deus faça o que só Ele pode fazer. Padre Pio dizia que quando a alma se abandona, Deus age sem limites.